E eu queria que você olhasse nessa carta de 1 Timóteo, de carta de Paulo a Timóteo, né? Porque essa carta de Paulo, ela vai trazer uma história de um homem para nós, que ele tinha alguns impedimentos na sua vida, ele tinha algumas dificuldades na sua vida. E então nós vamos ler a partir do verso de número 11, 1 Timóteo 6,11, diz assim, ó: Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante disso, que há tudo da vida e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam a honra e o poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem imponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Quando nós falamos da história de Paulo e Timóteo, os dois eles tinham uma relação muito interessante de professor, de aluno, de amigos, de alguém mais velho que está orientando um ministro mais jovem. E nós vemos que, qual que era a dificuldade de Paulo? Justamente de Paulo com Timóteo. Paulo se preocupava muito porque Timóteo era novo. Mas o problema não era só Timóteo. A questão estava porque nós vimos que esse homem estava em Éfeso. E Éfeso era uma cidade difícil de lidar, por quê? Porque em Éfeso você tinha um contexto social difícil. As pessoas, elas acreditavam muito na sua pompa, naquilo que você tem de qualidade. Então, olha só, imagine que você mora numa cidade muito grande e de repente vem uma pessoa bem simples para falar para você. Aí você fala assim, nossa, você pergunta, o que você achou da cidade? Nossa, eu achei essa cidade muito grande, nunca vi tanto carro na minha vida, nunca vi tantos edifícios, eu nunca vi... E a pessoa fica, você olha para essa pessoa, nossa, mas será que essa pessoa vai ter algo para me oferecer? E quando nós olhamos para Timóteo, ele vai para uma cidade que era uma cidade rica, onde as pessoas se orgulhavam dessa posição que eles tinham, mas também de uma cidade que, inclusive, foi considerada até uma capital da província romana, na Ásia. E nós vemos então que esse homem Timóteo, ele é enviado por Paulo para esse lugar, e agora ele está sozinho. E a gente não tinha WhatsApp naquela época, a gente não tinha e-mail naquela época, vamos falar umas coisas mais antigas, não tinha telefone mais naquela época, era tudo por cartas. E você enviava, e Paulo então escreve essa carta a Timóteo, orientando ele. E ele vai tratar vários assuntos, ele vai tratar sobre a igreja, ele vai tratar sobre como Timóteo deveria lidar com os membros da igreja, ele vai lidar como Timóteo deveria cuidar da sua vida com Deus individualmente, e depois ele vai destacar alguns pontos com os grupos de pessoas mesmo. E nós vemos que, com tudo isso, o Timóteo então vai encerrar a sua carta. E Timóteo fala para esse homem,
Eu te contei tudo isso nessa carta, Timóteo. Eu te orientei sobre tudo isso. Porque as pessoas vão ter dificuldade, você vai ter problemas, você pode enfrentar dificuldade com a cidade, você pode enfrentar dificuldade por causa da sua idade, mas você, porém, olha na sua Bíblia, diz assim no verso 11, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Olha só que interessante, nós vemos um homem que está sendo chamado pelo seu líder, para que ele continue apesar das dificuldades. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, continuar. Vamos mudar isso? Diga assim, perseverar. E é justamente sobre isso que eu queria falar com você, sobre o chamado de Deus a essa perseverança cristã. Não tem momento melhor para nós falarmos de perseverança do que nós saímos de um ano de 2020, onde aconteceu a tão famosa pandemia. Não tem mais ninguém mais famoso agora do que a pandemia, só se fala sobre isso. E as pessoas, eu nunca vi, irmãos, um ano ser tão esperado como o ano de 2021. As pessoas queriam se jogar em 2021 porque elas já não aguentavam 2020 mais. Esse ano de 2020 parece que valeu por 10. Então você entra em 2021 e quando você pisa em 2021, ufa, 2021, você descobre que a vida continua. E nós somos igreja do Senhor, e nós precisamos entender que Deus tem um chamado de Deus a essa perseverança cristã, amém? E é isso que nós vamos falar nessa noite. Esse chamado de Deus a perseverar, para a igreja perseverar, ele envolve quem nós devemos ser, nós precisamos continuar quem nós somos, e Paulo, parece que Timóteo estava vivendo 2020, porque ele diz assim, você, porém, homem de Deus. Por que Paulo diz isso para Timóteo? Porque a primeira coisa que Paulo fala para Timóteo é, você, porém, homem de Deus, lembre-se de quem você é. Você não é um qualquer, você é um homem de Deus. E ele vai mostrar nessa carta que há contrastes. Ele falou sobre as pessoas que tinham se desviado da fé, agora ele está lembrando que ele é um homem de Deus. Você deve fazer isso porque outros fizeram assim. Alguns vão agir assim, mas você deve agir assim. Você entende essa diferença? Então, quando nós entendemos quem nós somos, dentro de um momento de dificuldade, dentro de um momento de crise, aí nós conseguimos perseverar. E quando você olha para esse texto, você entende? Eu queria que você olhasse, olha, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Ele está falando para uma pessoa só, ele não está falando para uma grande quantidade de pessoas. Ele está falando para um homem que tem uma responsabilidade muito grande, e com essa responsabilidade ele precisa cumprir algumas coisas para que ele cumpra essa responsabilidade, e para que ele tenha êxito na sua caminhada. Você pode ver que ele não fala assim, você porém é jovem, você porém menino, você porém ministro de Deus que é muito novo. Não, você porém homem de Deus. E quando nós entendemos na nossa vida quem nós somos, nós temos muito mais facilidade para caminhar. Nós temos muito mais facilidade para perseverar, para continuar. Nós temos muito mais possibilidade de passarmos por momentos difíceis. Você viveu um momento difícil esse ano? Levante a mão se você passou um momento difícil de 2020. Não foi difícil, irmãos? Não foi. Mas eu digo para você, a gente pode estar vivendo um momento difícil. A gente pode estar vivendo um momento pior de crise. É possível continuar. É possível perseverar. Mas para isso, nós precisamos nos lembrar quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos homens e mulheres de Deus.
Nós somos pessoas que foram chamadas por Deus, e o nome do Senhor está sendo representado em nós, a nossa vida foi transformada pelo Senhor. Antigamente era só Israel que era o povo de Deus, mas agora não, agora o Senhor tem levantado homens e mulheres, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, que são chamados seus. E nós somos a igreja do Senhor, e nós precisamos continuar, nós precisamos perseverar, nós precisamos nos lembrar quem nós somos. Nós somos uma igreja que pertence ao seu dono, ao Senhor Jesus. Amém? E quando você então olha para essa dificuldade, você então lembra que existe esse contraste do que é fácil, do que é difícil, ou do que é certo e do que é errado, ou do que desviou e do que continuou, ou do que parou e o que perseverou. Então Paulo vai falar daquilo que deve ser fugir, de como ele deve fazer isso. Então você tem primeiro, lembre-se de quem você é, e agora ele vai falar assim, fuja. Vamos ver no texto, olha, no verso de número 11, logo depois de homem de Deus, ele fala assim, fuja de tudo isso. O que é tudo isso? E eu até te desafio a você fazer uma leitura depois de 1 Timóteo, para você ver quanto problema Paulo apresenta para Timóteo. Tem problema de relacionamento dentro da igreja, tem problema de ordem social, tem problema do relacionamento do povo com Deus, tem problema do relacionamento do povo com o próprio Timóteo. Tem esse problema da ganância, de você dar mais valor ao dinheiro do que às pessoas, do que dar mais valor ao dinheiro do que a Deus. E ele fala, fuja de tudo isso, Timóteo. E quando nós olhamos para o nosso contexto hoje, nós vemos algumas semelhanças. Porque a primeira coisa que Paulo fala, e a gente vai ver isso lá no capítulo 4, se você quiser voltar à sua Bíblia, Paulo vai falar no versículo 1 sobre homens e mulheres que abandonaram a fé. Ele vai falar sobre pessoas que, pelo contrário, seguiram espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Queridos, não há como nós continuarmos ou caminharmos ou perseverarmos se nós não entendemos aquilo que não é para nós. A primeira coisa que Paulo fala, fuja desse desejo de abandonar a fé. Esses homens ignoraram a fé, esses homens rejeitaram a fé, eles deixaram a fé de lado. E agora, quando eles continuam a sua caminhada, quando eles veem que existem motivos para que eles deveriam continuar a sua caminhada, quando eles chegam no momento de dificuldade, eles, não, isso não é para mim. Não, eu não quero mais isso. Não, eu não consigo continuar. Eu não quero mais viver assim. E Paulo diz, não viva pela facilidade, mas viva pelo propósito do Senhor. Não viva por aquilo que é fácil, porque tudo aquilo que é fácil você tem que tomar cuidado. Tudo aquilo que vem de muita forma, ou Deus está abençoando, está abrindo a sua mão com um propósito, ou algo está errado. E nós precisamos entender na nossa caminhada cristã, que algumas coisas você precisa fugir. Eu me lembro de uma vez que eles apresentaram um projeto financeiro para mim, e falaram assim, olha, eu tinha acabado de decidir ir para o seminário, e eu sei que vocês têm um seminarista, né, que vai ser meu colega lá de Samuel, ouve isso aí, importante, ó. Eu tinha acabado, irmãos, eu tinha pedido a conta no meu serviço, eu trabalhava há 9 anos numa empresa. Eu fui lá, fiz acordo, para começar, eles nunca fizeram acordo com ninguém. Aí, eu falei assim, eu acho que eles não vão fazer acordo comigo, né, mas não tem problema, eu vou para o seminário, isso aí fica para trás, né, não tem problema. Só que daí, um rapaz da empresa resolveu sair antes de mim, e me contou, rapaz, eu vou pedir a conta. Eu falei, então pede, vai lá então, que eu quero ver o que vai dar, né. Aí, eles foram e fizeram um acordo com ele, na primeira vez na história da empresa. Eu falei, bom, eles acabaram de fazer acordo para um, agora não vão fazer acordo para mim mais. Aí, a empresa foi e fez acordo para mim.
tranquilo, sem problema. Falou, você pode ficar aqui trabalhando até o final do ano, não tem problema. Você quer trabalhar até quando? Desse jeito. Eu falei, eu quero trabalhar até dezembro, né? Depois, pelo menos, de janeiro, eu descanso um pouco, eu vou arrumar as minhas coisas. E quando eu estava nos meus últimos dias de serviço, eu estava na fila do banco, e um senhor começou a puxar conversa comigo, falou, você trabalha na associação e tal? Eu trabalho lá. Viu, eu estou precisando de uma pessoa, você faz o que lá? Me chegou e falou, eu estou precisando de uma pessoa que trabalhe com o financeiro, que seja responsável, para ir abrir uma empresa. Eu vou dar casa, eu vou dar o salário, eu vou dar meio de transporte, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Eu falei, que bom, se eu souber de alguém, eu indico para o senhor, me passa o número, eu indico. Irmãos, na mesma semana que eu ia terminar o meu serviço, me oferece uma proposta de emprego e eu estou indo para o seminário. Você entende que isso não é propósito de Deus? Você entende como existem armadilhas na nossa caminhada e existem coisas que nós precisamos fugir. Irmãos, eu vou ficar trabalhando, eu vou lá, trabalho, ganho dinheiro e de que vai me servir? Porque nós não estamos aqui nessa terra atrás de valores físicos. Nós estamos aqui nessa terra atrás de valores eternos. Nós não procuramos aquilo que é físico, nós procuramos aquilo que é eterno. Eu quero viver sim, mas eu quero viver para Jesus. Isso é o que me move. E na nossa caminhada cristã, nós entendendo quem nós somos, nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. Caminhando para Cristo. Mas você não quer isso? Não, isso não é para mim. Isso não é propósito de Deus para mim. Deus disse isso para mim. Eu me lembro, o pastor Damicés fazia parte da comissão, né? Que me mandou para o seminário. E eu fui o primeiro a ser chamado na comissão. E eu fiquei cerca de 1 hora lá na sala da comissão. E tinha uma fila atrás de mim. Quando eu saí da fila, e eles me perguntaram, você tem certeza? Você vai para longe da família? E se você não voltar? Eu falei, gente, não tem problema. Eu vou para onde Deus me mandar depois que terminar. Está chegando agora de saber para onde Deus vai me mandar. Eu vou para onde Deus me mandar. Não importa, eu estou... E eles falaram, não, Jefferson, a gente entende que seria chamado, isso, glória a Deus, mas você vá sabendo que você está a serviço do reino. E eu falei, é isso mesmo que eu quero, estar a serviço do reino. Porque eu já tinha passado por tanta coisa nas 2 últimas semanas, antes daquela reunião, tanta coisa, e eu tinha convicção. Eles falaram assim, não, você não precisa sair do serviço. Não, eu já saí do meu serviço. Já está resolvido, eu nem estou trabalhando mais. Não, mas você não precisa. Não, mas eu já fiz isso. Não, mas você não precisa. Mas já está feito. Eu quero ir para o seminário. Eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida. E talvez você está aí pensando que o seu problema não é ir para o seminário. Talvez esse é o problema do Samuel, ele que vai para o seminário, ele que tem que tomar as decisões, ele que vai passar por isso. Não, mas na nossa vida cristã nós temos momentos que a gente precisa tomar uma decisão. Existem momentos que a gente tem que falar assim, não, para as coisas do mundo. Existem momentos que a gente tem que falar assim, não, isso não vai de acordo com a minha fé, isso vai contra aquilo que eu acredito, e eu preciso continuar, eu preciso prosseguir, eu preciso olhar para aquelas coisas que são de Deus, aquilo que tem valor eterno. E quando nós olhamos para aquilo que tem valor eterno, fica muito mais fácil nós caminharmos, porque nós nos apegamos àquilo que vem de Deus, e não àquilo que é terreno. Isso é importante demais, queridos. Continuando, nós precisamos entender que existe um falso evangelho. Agora não são coisas que estão sendo te oferecidas, mas algumas coisas estão sendo facilitadas para você. E eu não chamo isso de evangelho. Eu inventei um nome aqui, se o pastor não quiser me convidar depois, chamo egogélio. Sabe por quê? Porque é algo que é pregado a favor do seu ego, a favor da sua vontade. Olha, pastor, eu tenho muita dificuldade. Eu acho que o pastor já deve ter ouvido isso. Eu tenho muita dificuldade, pastor, com isso, eu tenho dificuldade com aquilo. Aí o pastor fala, não, mas você tem que continuar nisso, você tem que perseverar, você tem que orar, tem que buscar a Deus mesmo, ler a Bíblia. Eu vi aqui vocês têm os projetos, tem culto de oração, tem projeto para leitura bíblica, tem que continuar. Aí você recebe uma proposta. Não, mas não precisa orar não, rapaz. Não precisa não. Escreve num papel e
E deixa lá, Deus vai ler o que está, Deus sabe o que está no seu coração. Não precisa buscar isso não. Não precisa vir no culto não. Não precisa isso não. Não precisa aquilo. Precisa sim, irmãos. Porque nós somos igreja do Senhor. Quando nós deixamos de agir como igreja, nós não somos mais igreja. Porque não existe igreja que não age. Sabe o que nos move, aquilo que nos faz? John Stott fala no livro dele que quando a igreja deixa de agir como igreja, ela deixa de ser igreja. Porque a igreja só é igreja porque ela age como igreja. A igreja só é igreja porque ela cumpre o propósito daquele que a chamou para ser igreja. Então, se você deixa de ser igreja, deixa de agir como igreja, você não é igreja. Se você deixa de executar a função da igreja, você não é mais igreja. Quantos aqui querem ser igrejas do Senhor? Quantos aqui querem que as pessoas olhem para você e vejam a igreja do Senhor? Elas olhem para você e vejam Jesus na sua vida. Não é isso que nós desejamos, irmãos? Então nós somos chamados a perseverar. Nós somos chamados a abandonar, a deixar de lado aquilo que não provém de Deus, aquilo que vai contra a nossa fé. Mas não é só você se lembrar que você é igreja, não é só você abandonar aquilo que não pertence a você, mas existe uma coisa que é muito importante, que é a busca. Nós precisamos buscar o que é necessário para nós fazermos isso. Porque é fácil eu vir e falar aqui, para você precisa ser igreja, irmão. Você precisa fugir daquilo que é ruim. Tá, daí você olha para mim e fala, mas como é que eu vou fazer isso? E talvez, pensando que Timóteo poderia pensar isso e perguntar isso, Paulo então escreve para ele, novamente no verso 11, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Ou em outras palavras, você vai precisar lutar, você vai precisar caminhar, você vai precisar andar em meio a essas dificuldades. Não vai ser fácil, mas você vai ter que continuar. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo da vida e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo. E ele vai então repetir essa questão de guardar este mandamento imaculado. Só que quando nós entendemos o que Paulo está dizendo aqui no texto, ele fala assim, antes que você me diga que é difícil fazer tudo isso, eu quero te lembrar que existe alguém que fez isso. Antes que você me diga que é difícil buscar aquilo que vem de Deus, é difícil você buscar essa justiça, porque, irmãos, não há coisa melhor do que você ser reconhecido como justo, você ser reconhecido como uma pessoa de Deus. Você tem uma clareza do seu chamado, você tem uma clareza do seu propósito. As pessoas, essa semana mesmo, eu fui numa loja trocar uma calça, meu pai tinha ganhado no final do ano para ele, a moça me devolveu R$20 a mais de troco. E eu falei assim, moça, mas está errado esse troco. Ela, não, moça, eu cobrei errado, está faltando? Eu, não, está sobrando. Ela, não está, olha aqui a conta assim, assim. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, faz a conta direito. Daí ela fez a conta no computador e deu R$20 de novo de troco. Eu falei, não, moça, dá uma caneta. Eu fiz a conta para ela assim, e mostrei para ela lá. Nossa, você tem razão, é isso mesmo. R$20, irmãos. Aí o rapaz que estava do lado dela falou assim, nossa, moço, mas como você é honesto, né? Eu falei assim, eu ia responder ele, e a moça era da minha igreja ainda, a irmã. Eu falei assim, ela falou assim, não, ele não é, não. É porque ele é da nossa igreja, ele é de Deus, é por isso que ele é assim, é por isso que aqui eu estou ajudando ele aqui. Sabe por quê? Porque nós somos reconhecidos, as pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão vendo aquilo que nós fazemos, aquilo que nós agimos, as pessoas estão vendo que nós buscamos aquilo que vem de Deus, que nós somos justos, que nós exercemos o nosso papel nessa terra com fé, com mansidão, com perseverança. E por que eu estou falando isso para você, queridos? Porque nós estamos vivendo um momento tão difícil, às vezes financeiro, às vezes um momento social, eles dizem de saúde, né, sanitário. Sabe o que eu quero dizer para você? Acima de todos esses problemas, acima de todas essas dificuldades, nós precisamos perseverar. Nós precisamos continuar sendo igreja.
Existem muitas pessoas que se afastaram das igrejas, e alguns teólogos estão dizendo aí porque realmente permaneceram aqueles que ficaram, que são fiéis, aqueles que entenderam o Evangelho, aqueles que realmente têm vivido uma vida com Cristo. Cuidado, irmãos, porque nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, nós precisamos buscar, nós precisamos nos dedicar, porque se nós não buscarmos aquilo que vem de Deus, nós vamos fraquejar na fé. Se nós não buscarmos aquilo que vem de Deus, nós corremos o risco de entrar nessa mesma lista de homens e mulheres que abandonaram a fé. E misericórdia isso nas nossas vidas. Nós precisamos e nós devemos guardar este mandamento imaculado. Timóteo então vai ser exortado a guardar esse mandamento, como se fosse um farol em meio à escuridão. Eu creio que Timóteo, toda vez que ele sentia alguma dificuldade, ele orava, ele lia essa carta, ele buscava a Deus para encontrar um caminho, para continuar, para perseverar. Talvez você não tenha uma carta enviada por Timóteo na sua mão, mas talvez você tenha várias cartas, ou melhor, talvez você tenha uma carta enviada pelo próprio Deus para você, uma carta bem grande por sinal, com muitos ensinamentos. Nós precisamos buscar essa palavra de Deus, nós precisamos buscar a presença do Senhor. Irmãos, nós dependemos do Senhor, se não for o Senhor, quem somos nós? Se não fosse o Senhor, o que seria de nós estarmos aqui? Se não fosse o Senhor, o que seria o pastor sair lá de Piedade, correndo para vir para o culto aqui, participar de 2 cultos ainda? Não faria sentido, porque nós vivemos por Ele. Nós somos dele, nós pertencemos a ele, e tudo aquilo que nós fazemos, tudo o que nós vivemos na nossa carreira cristã, precisa vir do Senhor. Eu costumo dizer que quando nós vamos projetar algo, nós precisamos olhar se no nosso propósito o Senhor está lá. Nós precisamos olhar se o nosso alvo tem o propósito de glorificar a Deus. Como assim? Mas isso aí é projeto que o pastor tem que fazer para a igreja. Não é não, irmão. Projeto na sua vida, projeto na sua casa, projeto na sua vida pessoal, para a sua família. Nós queremos adquirir um carro. Vai ser para a glória do Senhor? Vai servir ao Senhor o seu carro? Glória a Deus por isso, se não, cuidado. Eu quero comprar uma casa no nome de Jesus. É no nome de Jesus, glória a Deus. Mas e depois, você vai abrir as portas da sua casa para receber as pessoas, para falar de Jesus? A sua casa vai servir como um lugar de professar o nome do Senhor? Então, né, você sabe que é difícil receber as pessoas. Irmão, o que é isso? Se o Senhor não está no propósito, não adianta você caminhar para chegar até lá. Se o Senhor não está no propósito, não adianta, vai ser todo o esforço em vão. O Senhor precisa estar presente, e por isso nós precisamos buscar ao Senhor.